Bem, recebendo no meu canal o governador Paulo Câmara de Pernambuco, gosto muito de Pernambuco, gosto muito da história de Pernambuco, estou terminando agora, governador, uma história concisa do Brasil, e claro, passando por Pernambuco, tem grandes historiadores, eu gosto mais do Evaldo Cabral de Melo, que é um supra-historiador, né? Supra-sumo da historiografia brasileira. Tal. Estou com muito prazer recebendo o senhor no meu canal, agradeço por ter recebido o meu convite, e a primeira questão, que é inevitável colocar, governador, a pandemia. Como é que o governo de Pernambuco está enfrentando a pandemia? Bom, Vila, obrigado pela oportunidade também de estarmos conversando num momento tão difícil que passa o mundo, né? E principalmente o Brasil agora, os estados, os municípios, a população em geral. A gente vem aqui trabalhando muito, é mais de um ano dedicado integralmente ao combate à pandemia, a buscar realmente dotar todas as nossas estruturas de saúde a serviço da população, de poder salvar vidas. No ano passado, Pernambuco foi um dos estados que primeiro foram mais atingidos, no início mesmo, lá em março já tínhamos começado um crescimento aí do número de casos, depois, infelizmente, muitos óbitos ocorreram no nosso estado. Tivemos que montar, ao longo dos meses de abril, de maio, de junho, uma rede enorme sanitária para cuidar das pessoas, de leitos de UTI, de leitos de enfermaria. Chegamos a ter a segunda maior rede pública de saúde, hoje nós estamos com a terceira maior rede de saúde do Brasil. E estamos tendo, em 2021, novamente uma segunda onda, né, um crescimento também muito grande no número de casos, no número de internações. Nós estamos ainda conseguindo ter um número de óbitos bem menor do que nós tivemos no ano passado, mas sempre preocupado. Os leitos, a procura por leitos de UTI está altíssimo. Nós conseguimos, com o trabalho, não ter fila. Nós estamos sem fila hoje, felizmente, em Pernambuco, à espera de leito de UTI, mas chegamos a ter quase 200 pessoas esperando um leito há cerca de 15 dias atrás, 3 semanas atrás. Então, uma situação sempre muito preocupante, muito dramática do ponto de vista sanitário. A economia também e o aspecto social nos preocupam demais, diferentemente do ano passado, onde nós tivemos um conjunto de ações aprovadas pelo Congresso Nacional, desde ajuda direta aos estados e municípios no tocante à equalização das receitas, mas também recursos para serem aplicados na saúde. E esse ano nós não tivemos nenhum tipo de ajuda federal no aspecto financeiro. Estamos com muita dificuldade também na questão da interlocução, isso é desde o ano passado, o negacionismo do governo federal prejudica muito o combate à pandemia. Vemos claramente a população mais empobrecida, com mais dificuldade, mais vulnerável, né? O auxílio emergencial do ano passado, ele teve um aspecto que foi fundamental naquele momento. Hoje, o auxílio que foi reintroduzido depois de muitas discussões, passamos mais de 3 meses sem nenhum tipo de auxílio chegando à população, ele chega bem menor do que o ano passado e, no quantitativo, também bem menor de pessoas abrangidas. Então, é uma conjunção de fatores que nos preocupam, mas nós estamos aqui muito focados, determinados, fazendo o que precisa ser feito, ouvindo muito a questão da saúde sanitária, tendo também todo um olhar da necessidade das medidas restritivas, e estamos buscando fazer. Pernambuco hoje tem uma situação de restrições, de horário de funcionamento, né? Nós passamos 15 dias praticamente tudo fechado e voltamos desde o dia 1º de abril a ter um funcionamento limitado de segunda a sexta até as 20 horas, o comércio em geral, e no finais de semana limitado até às 17 horas. Então, estamos também tentando restringir a circulação de pessoas, porque sabemos que isso é fundamental aí para combater o vírus, e trabalhando realmente nas estruturas de saúde para atender a população, os leitos de UTI espalhados por todas as regiões de Pernambuco, do sertão, do agreste, da zona da mata e na região metropolitana. E estamos realmente focados aí, conversando muito com os colegas governadores, fazendo uma conjunção de esforços junto com os prefeitos, para que a gente possa superar junto esse momento, e acreditando que a solução passa pela vacina. No Brasil, a vacinação está atrasada, e isso prejudicou também muito, porque se nós tivéssemos tido o cuidado de ter planejado isso lá atrás, quando
foram oferecidas as vacinas, a situação poderia ter sido outra. Hoje a gente vê claramente que isso foi muito prejudicial, o negacionismo, a falta de procura de vacinas no ano passado, e estamos correndo atrás de um prejuízo aí que, infelizmente, ele é resultado de muitas vidas perdidas, e vidas perdidas não se recuperam. Então, é todo esse aspecto que a gente tem trabalhado aqui, buscando realmente atravessar isso da forma que precisa ser atravessada, ouvindo a ciência, fazendo todo o trabalho necessário, tentando esclarecer cada vez mais a população e buscando ajudar, seja no setor empresarial, no setor de serviços, no setor do comércio e principalmente a assistência social às pessoas. Governador, o senhor falou da questão da interlocução com o governo federal e das dificuldades. Quais foram as principais dificuldades que o senhor encontrou e o governo de Pernambuco na interlocução com o Ministério da Saúde, presumo com o Ministério da Economia, com o presidente da República, que vale destacar, há dias atrás chegou a postar um vídeo no Twitter pessoal do presidente da República, de um animador aí, de um programa, vamos chamar de programa popular, na falta de uma melhor expressão, atacando diretamente o senhor, inclusive fazendo acusações de supostos desvios. Como é que o senhor analisa essas duas coisas? Questão da interlocução com o governo federal e a relação com o presidente da República. Bom, Vila, a gente sempre fica muito triste com isso, porque muitas vidas podiam ter, muitos óbitos, na verdade, poderiam ter sido evitados se tivéssemos tido desde o início uma coordenação nacional e um presidente que liderasse o processo, como a gente viu nos países em todo o mundo. Eram as lideranças nacionais que faziam as articulações necessárias, articulações e discussões com a realidade do país. O Brasil é muito grande, então, se não tiver a capacidade de se dialogar com os governadores, com os prefeitos, buscando alternativas, fica muito difícil. E a dificuldade não foi só de coordenação, foi dificuldade porque a presidência da República ela nega realmente a existência do vírus, a doença, a gravidade, minimiza as mortes, não tem nenhuma solidariedade com as pessoas que perderam entes ao longo de todo esse processo. Então, as dificuldades nesse tocante foram enormes. Nós tivemos, no ano passado, uma participação ativa do Congresso Nacional para a aprovação de projetos importantes, frutos de discussão do próprio Congresso junto aos governadores e aos prefeitos. Tivemos, de alguma forma, interlocuções com o Ministério da Saúde, mas sempre com muita dificuldade de avançar em temas que são importantes e fundamentais nesse processo. Primeiro, que é a necessidade de dizer para a população que as restrições, o isolamento social, o uso de máscara, a higienização é fundamental e necessária para evitar uma proliferação do vírus. Nós nunca tivemos, por parte do governo federal, nenhuma campanha de mídia, nenhuma discussões, nenhum debate. Pelo contrário, foi sempre minimizando e muitas vezes depreciando quem estava fazendo o que precisava ser feito. E, mais recentemente, diante da catástrofe, a forma que o Brasil tratou o vírus e a volta com mais força nesse segundo momento, agora em 2021, é querer passar toda a responsabilidade da falta de liderança e coordenação ano passado para os entes federativos, para os estados e municípios, seja com notícias falsas, seja com estatísticas totalmente fora da realidade, querendo passar uma impressão que fez o que precisava ser feito e que os governadores e prefeitos é que não estão fazendo. Isso realmente é muito delicado, porque fere o conceito de federação, muitas vezes fere a questão das instituições, quando você minimiza isso e coloca em xeque o funcionamento das instituições. Então, é sempre um motivo de preocupação e de desgaste, e, ao mesmo tempo, nós devíamos estar gastando todas as nossas energias em salvar vidas, em tratar a pandemia. E, muitas vezes, temos que dedicar o nosso tempo, como, infelizmente, eu tive que dedicar o domingo pela manhã, a responder aos fake news do presidente da República. Então, isso realmente nos preocupa, continua preocupando. Essa mudança do Ministério agora foi importante, porque o ministro ele tem uma sensibilidade, tem uma dimensão maior do que é isso, efetivamente, mas não tem as ferramentas, não tem as condições, não tem o apoio, não tem o patrocínio de quem precisa estar patrocinando,
um enfrentamento como nós estamos enfrentando da pandemia, que é a presidência da República. Não comprou as vacinas, tratou mal os países que queriam ofertar os produtos de vacinação ao Brasil, está correndo atrás agora desse prejuízo. A Pfizer já podia estar aqui no Brasil vacinando brasileiros desde dezembro. A vacina russa, mesma coisa, foi oferecida o ano passado. Teve que ter agora uma articulação dos governadores do Nordeste para que começasse o governo federal a se mexer atrás dessa vacina russa. Então, estamos, infelizmente, tendo que tratar com todas essas questões e, ao mesmo tempo, ter que ficar gastando energia em responder fake news oriundos da presidência da República. Então, lamentamos isso, Vila, mas não vamos também desviar nosso foco, não vamos gastar também em debates inúteis. A gente vai enfrentar como nós estamos enfrentando, criando as condições sanitárias de saúde que nós criamos aqui em Pernambuco, vacinando a população, é a vacina chegando, nós distribuindo aos municípios e buscando todo o apoio necessário para que a vacina chegue a cada um dos pernambucanos e das pernambucanas, e é o esforço que eu vejo acontecendo por todos os governadores e prefeitos Brasil afora. Governador, a questão da economia. O ano passado, o PIB brasileiro cresceu negativamente, menos 4,1%. Como é que isso nacional? Como é que foi a economia pernambucana no ano passado? E a segunda questão sobre a economia, governador. O governo federal tem uma estrutura que vem muito antiga. O DENOX vem da 1909, quando era Inspetoria de Obras Contra Secas. Depois o Banco do Nordeste, em 52, Sudene, em 59, tem a Condevasp. Em suma, uma série de organismos do governo federal que para atuar na região Nordeste, né? Então, eu queria duas questões. Uma, como é que a economia pernambucana percorreu o ano de 2021 e que perspectiva o senhor está vendo para 2022? E segundo, como é que esses órgãos do governo federal, se eles estão colaborando nesse momento da mais grave crise, acho que da história do Brasil republicano, que combina crise econômica e crise sanitária, se está colaborando com os governos, especialmente com o governo de Pernambuco? Bom, Vila, o que a gente verifica, e os números mostram isso, a parte econômica tem essa vantagem, que os números são saem em tempo rápido e são muito exatos, muito profissionais, apesar de a gente ver aí que até nessa área o governo federal está buscando formas de tornar o Brasil cada vez menos transparente. É só ver o censo aí de 2020 que tudo indica que não vai sair, ou seja, nós vamos ficar sem a grande estatística de se planejar o futuro, que é a partir de um censo. É com censo, com informações do censo, da realidade, que se pode fazer um planejamento adequado, pensando no futuro, no médio e longo prazo do país. E isso, infelizmente, está sendo totalmente negligenciado. Pernambuco, desde o governo Eduardo, conseguiu aproveitar as oportunidades daquele momento que o Brasil crescia bem, e Pernambuco soube aproveitar, trouxe grandes empreendimentos industriais, se adaptou à agenda do século passado, mesmo atrás do prejuízo no século atual, mas fez um processo importante de industrialização. Hoje, Pernambuco tem indústria de automóvel, tem refinaria, tem siderúrgica, tem toda uma cadeia funcionando de alimentos, de bebidas, de resina. Então, Pernambuco soube aproveitar todas as oportunidades, e mesmo no momento de crise, nossa economia sempre reagiu melhor do que a economia brasileira como um todo. O problema é que o Brasil parou no tempo. Então, quando nós tínhamos ainda algum crescimento, era crescimento de 1%. Pernambuco crescia 2%, é muito pouco diante do que a gente precisa para o futuro. E agora está tendo um decréscimo, menos 4%. Pernambuco, no ano passado, teve uma queda de menos 1%, 1,2%, 1,3%. Estamos muito aquém de um desenvolvimento sustentável que precisa ser feito e, acima de tudo, de combater a desigualdade social e econômica dessa região. É uma região que, como você bem falou, foi pensada lá atrás, no início da década de 60, ainda no governo Kubitschek, que tinha Celso Furtado como um dos grandes idealizadores aí de um planejamento ousado para diminuir desigualdades do Nordeste. E essas estruturas todas que você citou, seja DENOX, seja Sudene, Condevasp, entre tantas outras, são estruturas hoje meramente no papel, não funcionam, não planejam, não pensam, executam coisas pontuais dentro de uma lógica atrasada de política assistencialista que, infelizmente, ainda persiste em acontecer no Brasil e, principalmente, nas regiões mais pobres do Brasil, como é o Nordeste. Então,
estamos à mercê, realmente, de um planejamento necessário para o futuro, que utilize instituições que possam ajudar nesse aspecto. Hoje, nenhuma dessas instituições estão preparadas para nenhum desafio do futuro. A Sudene praticamente inexiste como órgão executor. O DENOX e a Codevasf estão totalmente sem condições, sem aparelhamento, sem pessoal, sem orçamento, e tantos outros. O Banco do Nordeste não consegue chegar onde precisa chegar, que é justamente no pequenininho, no produtor rural, naqueles mais desfavoráveis, né? Então, são projetos que, muitas vezes, os números são para poucos projetos que atingem poucas pessoas, poucos segmentos industriais. Então, estamos muito aquém. Isso vai precisar ainda de muitos anos, infelizmente, muitas décadas, de governos que pensem no Estado, não pensem só os 4 anos, pensem o futuro do Brasil de forma realmente de longo prazo, de médio e de longo prazo. Então, a preocupação com essa região é muito grande. Estamos hoje com 28% da população brasileira e menos de 14% do PIB está aqui no Nordeste, ou seja, é uma desigualdade brutal que, infelizmente, a gente vai ter que correr atrás de muita coisa ainda mais para frente se quiser realmente diminuir essas desigualdades. E o que é mais arriscado, né? O Brasil, quando cresceu, o Nordeste soube aproveitar muitas oportunidades, principalmente no governo do presidente Lula, ofereceu uma condição realmente para o Nordeste estruturadora diferenciada. Mas nós estávamos discutindo a agenda do século passado. E agora a gente tem que terminar essa agenda do século passado, ou seja, a forma estruturadora que o Nordeste precisa, seja de indústria, de infraestrutura, de água, região que não tem água ainda. Então, e temos que olhar a agenda atual, a agenda do século XXI, que é os serviços, que são a economia criativa, a economia do conhecimento, é o 5G, é todo esse mundo conectado. E nós estamos muito atrás disso. Temos experiências exitosas em alguns locais, como aqui em Pernambuco, vai no Recife, tem um Porto Digital que oferece 12 mil empregos de qualidade, com serviços, e sempre contratando, ou seja, mas temos uma classe miserável de pessoas que não tiveram educação, que não tiveram instrução, isso em toda a região. Então, é muito o que fazer. Lógico que tem caminhos que podem ser feitos. Aqui em Pernambuco, a nossa educação, o exemplo da nossa educação é muito claro. Em 10 anos, nós saímos das últimas colocações no ensino médio no IDEB e hoje temos a melhor educação do Brasil no ensino médio, maior rede de escolas de tempo integral, maior taxa de aprovação, menor taxa de abandono escolar aqui em Pernambuco, mas são 10 anos persistindo no modelo. E isso precisa ser replicado em todas as áreas, em todo o país, para a gente ter realmente condições de oferecer à população mais pobre e à futura geração condições de eles avançarem, porque as oportunidades são muito poucas. Então, se não começar a ter oportunidades através da educação, através da ciência, através da economia criativa, do conhecimento, adaptar realmente a agenda de planejamento do Brasil à agenda do século XXI, nós vamos ter mais um século aí perdido, atrasado, e isso vai trazer muito mal realmente ao futuro do Brasil e à futura geração de brasileiros. Deixa eu lhe perguntar uma questão, governador, justamente apontando para 2022, né? Eu estava também lendo o noticiário, vi de contatos que o senhor está fazendo e o PSB nacional. Como é que se coloca para o senhor a questão de 2022, a eleição presidencial? Bom, Vila, nós tivemos muitos desafios no passado recente. O meu partido, em 2014, decidiu que ia apresentar ao Brasil um projeto que era então capitaneado pelo ex-governador Eduardo Campos. Infelizmente, ocorreu aquela tragédia. Eduardo não teve condições de mostrar ao Brasil esse projeto, que era um projeto baseado na experiência do PSB, em tudo aquilo que foi possível fazer nos estados administrados pelo PSB, na concepção de mundo que nós temos, um mundo mais justo, um mundo que inclui mais socialmente, com políticas públicas que perfaçam governos, que deem noção de um futuro melhor para a camada mais vulnerável da população. Esse projeto, infelizmente, foi interrompido e nós tivemos, nesse período, toda a complexidade que foi o Brasil pós-2015, né? Que passou pelo impeachment da presidente Dilma, que passou
por um governo sem nenhuma legitimidade do presidente Temer, que passa hoje por essa tragédia nacional que é o governo Bolsonaro. Então, isso tudo exigiu de cada um de nós, ao longo de todo esse processo, também muitas reflexões. E dentro do meu partido isso foi feito. E qual é o nosso entendimento atual? Nosso entendimento é que a gente tem que estar conversando com todos os atores políticos que queiram um Brasil diferente da forma que está agora, que não admita e não possa deixar acontecer de nenhuma forma essa reeleição desse governo atual, porque isso seria mais 4 anos catastróficos para o Brasil. Então, essa unidade de discutir um Brasil pensando o futuro, em corrigir o que precisa ser corrigido, em fazer a boa política, em fazer as instituições funcionarem, em respeitar a democracia, em respeitar a liberdade, em respeitar o povo brasileiro, isso precisa ser feito. E nós estamos muito conscientes do papel e da contribuição que o PSB tem nisso. Por isso que nós não estamos nos opos, pelo contrário, nós estamos sentando na mesa com todo mundo que queira conversar um Brasil diferente, um Brasil que possa realmente voltar a crescer, voltar a gerar emprego, voltar a gerar esperança e sonho para a população. E é isso que a gente está fazendo. Então, sempre que quiserem conversar conosco, a gente vai estar conversando e vamos estar procurando também conversar quem queira conversar conosco. Isso está acontecendo com todos os partidos do campo progressista. A absolvição do presidente Lula foi muito importante para restabelecer também essas discussões no âmbito de se pensar realmente um futuro melhor para o Brasil. O presidente Lula foi alvo, efetivamente, de muitas injustiças e nós não podemos negar de sentar com ele por tudo que ele fez pelo Brasil, pelas parcerias que nós já tivemos com o PSB, e vamos discutir 22 mais na frente, nesse aspecto eleitoral, mas em 21 a gente tem muita responsabilidade de discutir o Brasil e discutir formas diferentes de enfrentar esse governo da forma que ele vem tratando o povo brasileiro, tratando a doença, tratando as vidas perdidas. Então, é isso que a gente está se propondo agora e é isso que a gente vai continuar a fazer com muito respeito, principalmente às instituições, à boa política e ao povo brasileiro. Uma última questão, governador. O impeachment se coloca como bandeira de luta nessa conjuntura? Veja, eu tenho tratado isso com muita cautela, até porque o impeachment parte de questões objetivas. O que nós vimos lá atrás acontecer com a presidente Dilma não fez bem para o Brasil, pelo contrário. Talvez tenha iniciado todo esse processo que o Brasil está sofrendo hoje, tenha partido das origens lá. Então, a gente tem tido muita cautela em tratar esse tema. Eu acho que o momento atual é de enfrentamento realmente à pandemia, é isso que tem que ter uma unidade geral, e de discutir o futuro, pensando nas eleições de 22 no momento certo. Eu acho que o ideal para o Brasil seria a gente ter condições de enfrentar essa pandemia em 21, vacinar todo mundo, livrar o Brasil de perder tantas vidas como nós estamos perdendo, discutir com o campo progressista como vamos fazer em termos eleitorais no próximo ano e disputar as eleições e ganhar, e tirar essa forma atrasada de governar o Brasil, essa forma perversa de tratar os brasileiros com as eleições de 22. Eu acho que o momento tem que ser dedicado a isso. Evidentemente que vamos estar atentos aos fatos, né? Atento a tudo que está acontecendo. E realmente, se tiver desvio desse foco ou fatos ainda mais graves do que nós estamos enfrentando, nós também não vamos nos omitir de discutir questões como o impeachment, se isso forem o debate necessário mais pela frente. Legal. Governador Paulo Câmara, muito obrigado, agradeço muito a senhor ter atendido aí o meu convite. Acho que o senhor colocou questões fundamentais. Pernambuco é um estado que tem uma importância desde quando a província no Império e depois estado a partir de 1889 importante, tem quadros políticos importantíssimos, né? E falando em quadros políticos, uma última questão mesmo. O senhor é candidato em 2022? Bom, Vila, eu estou tratando o 22 em 22. Evidentemente que eu já cumpri um papel importante aqui em Pernambuco. Minha trajetória política é muito diferente do que a gente já viu normalmente acontecer. Eu nunca tinha disputado uma eleição até 2014. Eu tinha sido auxiliar de Eduardo Campos durante o seu governo. Sou funcionário do Tribunal de Contas desde 1995.
Então, eu entrei na política diferentemente da forma que muita gente entra. Disputei uma primeira eleição em 14, tive a possibilidade de ser reeleito em 2018 e tenho um compromisso com o povo de Pernambuco até 31 de dezembro de 22. Evidentemente que, no momento certo, eu vou discutir 22 e alternativas que podem acontecer, mas meu foco principal é terminar o meu mandato e, principalmente, nesse momento que a gente está passando, é enfrentar a pandemia e buscar ajudar a população de Pernambuco a passar por esse momento tão difícil, seja no aspecto social, seja no aspecto econômico, seja no aspecto sanitário também. Então, é isso que a gente vai focar muito e mais na frente a gente discute aí o futuro dentro de uma lógica, olhando realmente o que seja melhor para o nosso estado e para o nosso país. Valeu, valeu. Muito obrigado, governador. Então, até a próxima e desejo melhor sorte possível ao senhor, aos pernambucanos, nesse momento tão dramático que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado. Obrigado, Vila. Um grande abraço.